Você anda cansada? Cansado? Sem disposição? Um desânimo? O pessoal até brinca, né? Fala assim, eu tô louca pro mundo acabar em barranco pra morrer encostada e encostado, né? O mundo vive cansado. Eu não encontro um paciente no consultório que não se queixe que está desanimado, não tem força para fazer atividade física. Se pudesse ficava deitado o tempo todo, não tem ânimo nem para se divertir. E tem casais que vêm procurar ajuda para fertilidade, mas não namoram. Por quê? Cansados. Gente, realmente parece que está tendo um cansaço assim em torno da nossa civilização. Mas vamos analisar uma coisa importantíssima. Primeiro, da onde que vem a nossa energia? Ela vem do nutriente que comemos, daquele alimento, e portanto aquele alimento, depois de digerido e absorvido, ele vai ter que entrar em alguns lugares específicos das nossas células, e tem um lugar que na verdade eu vim a conhecê-la, né, essa organela, só quando eu fui fazer faculdade de nutrição. Lembrando que eu entrei na faculdade aos 45 anos, é minha segunda carreira. Então eu até brinco e coloco no livro do intestino, esse meu último livro editado, Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina, eu mostro em 2 páginas o que era uma célula. Quando eu estudei célula, que era simplesmente uma coisa redondinha que significava membrana, citoplasma e núcleo. E que quando eu entrei na faculdade, me apresentaram de fato o que era uma célula, que qualquer colega minha que eu tinha feito cursinho, aliás, já no ginásio estavam mostrando aos alunos o que é que tem dentro de uma célula que faz mais parecer uma cidade. E toda cidade não tem uma usina de força. E aí eu fui apresentada a uma organela chamada mitocôndria. E eu fiquei encantada. Mas o que acontece com essa mitocôndria? Então foi uma novidade na minha vida, e quando eu fazia parte de há muitos anos atrás, antes de falar de coach, que todo mundo comenta hoje, que é uma coisa tão comum, há muitos anos atrás, o professor Henry Okigami, né, que é um grande bioquímico, ele fez o primeiro grupo, assim como nós temos grupos esportivos, ele fez um grupo científico, onde ele era o coach. E ele selecionou lá, mandou todo mundo mandar o currículo, quem estava interessado, e eu, óbvio, mandei, e acabei sendo selecionada para fazer parte desse grupo que ele chamou de pandas, né? Ele japonês, então era o grupo dos pandas. Fomos o primeiro grupo aonde ele, que é um grande estudioso, ele lê pelo menos uns 16 mil artigos científicos todos os anos, e ele seleciona e faz uma triagem, e todos os anos, no final do ano, ele trazia um resumo dos melhores artigos daquele ano, e a partir deste grupo que ele quis formar, os pandas, então nós nos encontrávamos todas as semanas, num determinado horário, e durante um ano nós estávamos assim comprometidos e comprometidas a participar. Era ao vivo. Gente, quem conhece o professor Henry Okigami, ele é uma sumidade, só que ele olha para aquelas vias bioquímicas e nos diz assim: mas gente, é simples, é tão simples, eu vou explicar para vocês. Confesso a vocês que eu entrava muda na sala de aula e saía calada. No máximo eu chegava no final e dizia assim: adorei a aula, Henry. Gisela, você estava aí? Porque eu não ia fazer nada a não ser prestar atenção, e mesmo prestando atenção, eu achava que não estava entendendo nada. Passaram 2 anos desse grupo de coach, e eu fui para o meu primeiro congresso no Instituto de Medicina Funcional. Lá fui eu. Quando eu fui ver o que era o tema do congresso, era só sobre
mitocôndria. Eu olhei e falei assim, gente, eu tô pagando uma passagem em dólar, um hotel caríssimo, um congresso super caro para vir falar só de mitocôndria 3 dias. Pois bem, tinha assunto nesses 3 dias e o mais incrível, gente, a gente pensa que muitas vezes está participando e não está entendendo nada, mas 80% do que foi dito naquele congresso eu estava sabendo, porque eu já tinha visto, de alguma maneira, apresentado pelo professor Henry Okigami. Então, foi uma experiência muito interessante. Então, a mitocôndria na minha vida tem, assim, uma passagem interessante. E ela, então, o que vem a ser? Vem a ser a usina de força da nossa célula. E por que aquele congresso do IFM foi inteirinho sobre mitocôndria? Porque, gente, tudo acontece pela falha de energia naquele órgão, dentro daquela célula. Então, quando tem algum problema, essa falha mitocondrial, você começa a ter o quê? Prejuízo. Claro, oxigênio é tudo, nutriente é tudo e energia é tudo. E quem nos fornece isso é essa pequena organela fantástica chamada mitocôndria. Mas você precisa alimentá-la. Você precisa comer comida de verdade, que vai ser digerida, transformada em nutrientes, principalmente glicose, porque existe assim uma demonização da glicose, do carboidrato, mas, pessoal, nós evoluímos geneticamente durante toda essa história da evolução para usar a glicose como a nossa moeda de energia principal. Então, essa glicose que nós comemos, vamos imaginar o seguinte, você consome através de um alimento essa glicose. Essa glicose, ela tem que ser convertida em um outro tipo de moeda. E eu aprendi com uma professora muito querida no meu curso de nutrição, que a Egli, que falava assim, que quando você quer comprar uma água num bar, você não põe a mão no bolso e tira umas moedinhas e compra e paga? Sim. Aí você vai, agora você quer comprar de repente uma roupa. Você muitas vezes não tem este dinheiro em espécie para pagar na loja. Então você vai usar o cartão de crédito, que tem o quê? A conta corrente, que vai ser debitado. E quando você quer comprar um carro, uma casa, você não vai na sua poupança? Então a glicose, ela tem essas 3 moedas. O ATP, que é essa moeda disponível que a nossa querida mitocôndria coloca à sua disposição para virar energia, e você tem as outras formas, a própria glicose e depois o estoque dessa glicose, que vai ser o quê? Glicogênio, que é a nossa poupança de energia. Agora, o que é super interessante é o seguinte, você come comida para que esses nutrientes entrem dentro da sua célula e forneçam energia. E quem faz isso é a sua mitocôndria. Ela é a Itaipu, né? Ela é a grande usina de força da nossa célula. Se nós não estamos com ela operante e ela funcionando adequadamente, nós vamos ter uma falha de energia, e falha de energia é um belo de um blackout. Hoje, o que nós sabemos que nós podemos tirar um melhor partido das nossas mitocôndrias? Primeira coisa, quanto mais mitocôndrias funcionantes, melhor. Então, para vocês terem uma ideia, os órgãos, quanto mais ativos, mais mitocôndrias tem nas suas células. Eu falo tanto do fígado. Pois bem, o fígado tem cada célula de 1.500 a 2.000 mitocôndrias. E o nosso músculo também é uma fonte riquíssima de mitocôndrias, que é onde nós estamos fazendo
o movimento, a energia e tudo mais. Agora, o grande detalhe é como tornar essas mitocôndrias melhores e mais eficientes. Então, não tem muito segredo. Primeiro, o tecido muscular, ele tem um limite, um perímetro, aonde aquela célula vai dar conta da saúde, da energia daquele músculo, tá? Daquela célula. Quando alcança esse perímetro, e aí você está fazendo o quê? Exercício de força. O que nós temos? Nós temos um material genético. Eu vou mostrar para vocês essa figura que é a coisa mais lindinha. Isso é microscopia eletrônica. Então você tem esse material genético desorganizado, que a partir do momento que acabou o limite, não dou mais conta daquele perímetro, quando você faz um exercício de força, você rompe a membrana e aquele material genético entra e faz o quê? Uma nova célula. Uma nova célula que vai precisar de quê? De tudo que uma célula necessita, como por exemplo, mitocôndrias. Então, essa biogênese, lembra que gênese é formação. Então, essa biogênese mitocondrial eficiente tem a ver com exercício físico. Ai, meu Deus, lá vem você de novo, Gisela. Você só fala de exercício físico. Você fala que a gente tem que ter atividade física. Gente, é vida. E aí você pensa que quanto exercício você faz, melhor a eficiência dessa sua mitocôndria. Para dar o que para você? Energia. Lembra que de vez em quando eu faço uns stories no meu Instagram, aonde dias que eu tenho muita coisa para fazer, o que eu faço antes de começar? Exercício. Vou para uma esteira. Para quê? Porque fazendo atividade física, fazendo exercício, eu consigo ter mais energia para o resto do dia que eu vou precisar. Então, primeira coisa, a melhor coisa para você fazer novas mitocôndrias é a hipertrofia muscular, né? Então, a hipertrofia e a hiperplasia muscular. A gente tem uma certa aversão à palavra hiperplasia, porque a gente sempre lembra de câncer. Mas o músculo, ele faz hipertrofia quando ele cresce, e quando ele não dá mais para crescer, que ali já atingiu o tamanho, vai acontecer o quê? Aquela informação do material genético que vai entrar dentro desse músculo e vai formar mais uma célula. Isso é hiperplasia. Bom, agora tem algumas coisas que deixam a nossa mitocôndria mais eficiente. Então, uma delas, já falamos, atividade física. Você sabe que é muito bom quando a gente consegue colocar o nosso corpo para enfrentar um pouco de estresse. Mas que estresse? O estresse, no caso físico, e que pode ser o quê? Sabe aquela hora que você está sentindo um friozinho, corre pegar uma malha? Pois bem, se você sentir frio e manter-se em temperatura mais baixa, você acaba gerando mais mitocôndrias. Porque o quê? Você não vai precisar de mais energia para suprir justamente o frio que você está sentindo? Vocês já devem ter ouvido falar de situações em que as pessoas colocam uma tina de água gelada e mergulham e procuram ficar 1 minuto, que é uma eternidade. Para quê? Para fazer o corpo sofrer esse tipo de estresse. Qual é um outro tipo de estresse que faz com que as nossas mitocôndrias fiquem mais eficientes? Restrição calórica. Pois é, você vê que coisa? Restrição calórica. Então, são pequenos estresses que fazem com que a nossa mitocôndria fique mais eficiente. Então, quando estamos falando de cansaço, dentro dessa linha, eu pergunto, como é que vão suas mitocôndrias? Você tem dado, digamos assim, oxigênio para elas? Vocês têm dado nutriente para elas? E elas dependem disso.
Então você se torna responsável por elas. Elas só vão devolver para você aquilo que você está entregando para elas. Então, primeira coisa, não vamos começar a falar de outra coisa a não ser essa disposição a partir do momento que as nossas mitocôndrias estão em ordem. Então, lembrando, quando você estudou mitocôndria, você viu que dentro dela tem lá um complexo lá incrível, aonde a coenzima Q10 participa. E é por isso que toda pessoa que toma estatina tem que fazer suplementação de coenzima Q10. As próximas estatinas, elas já vão vir com essa coenzima Q10 dentro. Enquanto não vem, isso é fato. Tomou estatina, você tem que tomar a coenzima Q10, porque quando você interrompe a produção do colesterol, você está interrompendo a produção dessa coenzima Q10, que é fundamental para a geração de energia naquela famosa cadeia respiratória, né? Então, gente, tem uns pequenos detalhes que são assim bobagem, mas que fazem toda a diferença. Então, exercício, eu falo tanto, não deixe de fazer. Não deixe de todos os dias você se movimentar. Uma das coisas que eu mais faço, estou sentada aqui, mas eu já deveria ter ficado de pé. Porque quando você fica em pé, você já começa a fazer a solicitação das suas mitocôndrias e você gasta 30% a mais de energia. Agora, tem uma curiosidade que muita gente não sabe. A mitocôndria, ela não é uma organela que está dentro de uma célula. Então, quando você está sendo concebido, seu pai entrega para sua mãe o quê? Apenas o material genético, né? A célula inteira, o ovo, que é o óvulo na hora, quando ele é fecundado e se torna ovo e você ali foi criado, você se tornou um pequeno ser que recebeu somente mitocôndria da sua mãe. Toda mitocôndria que nós temos no corpo, ela é uma mitocôndria materna. Isso é uma curiosidade assim que eu gosto sempre de levantar e que, por incrível que pareça, poucas pessoas conhecem. Por isso que através desse material genético dessa mitocôndria, você começa, e lá no meu livro justamente de intestino, eu coloco que nós temos um ancestral comum, da onde tudo começou, e depois vieram, né, as 3 outras ramificações que o Carl Walls propôs e que eu inclusive o homenageei nesse livro. Então, gente, primeira coisa, vamos cuidar das mitocôndrias, vamos fazer exercícios, e sabe uma coisa que realmente é interessante? Enfrente um pouco de estresse no seu organismo. Não vou dizer para você ficar em pleno inverno sem roupa, mas quando você começa a deixar que o seu corpo respeite um pouco mais a resposta fisiológica daquele ambiente, você começa a gerar mais energia e você começa a ter mais solicitação mitocondrial. Então você está o quê? Você está investindo nas suas futuras mitocôndrias. Gente, mitocôndria é um caso à parte, tem muita coisa para a gente poder conversar, mas antes de mais nada, eu quero lembrar você. Tô cansada, tô cansado. Vamos investigar? Será que eu estou cuidando das minhas mitocôndrias? Eu estou comendo comida de verdade e fornecendo nutriente para elas? Gente, se eu saio comendo só alimento industrializado, o que vai acontecer? Eu, além de ter um prejuízo enorme, que meu fígado, coitadinho, vai ter que fazer uma faxina enorme, porque é ele, não é à toa, né, que cada célula do fígado tem de 1.500 a 2.000 mitocôndrias, porque é o quê? É ele que vai fazer essa faxina para tirar tudo que é toxina do nosso organismo. Então, vamos cuidar das mitocôndrias, vamos fazer exercício físico, vamos fazer musculação. Meninas, parem de ter preconceito com musculação. E eu digo isso para as minhas queridas colegas da minha faixa etária, que quem já passou dos 60 tem um preconceito que eu tenho que mostrar um slide. Aliás, deem uma olhada. Esse é o slide
que eu mostro no consultório. Porque as pessoas pensam que músculo tá solto. Gente, o músculo termina num tendão que está inserido no osso. E é somente quando você faz uma tração que quando esse músculo vai contrair, puxar o tendão que está lá dentro do osso, essa tração, o que que ela faz? Fixa cálcio no osso. E não é só isso, você está fazendo com que o seu músculo tenha a possibilidade de fazer uma produção maior dessa famosa biogênese mitocondrial. Então, vamos caprichar nas mitocôndrias, vamos caprichar na nossa musculatura, por quê? Gente, é fato, o tecido muscular tem muita mitocôndria. E o tecido gorduroso? Praticamente nenhuma, mas tem também. E o tecido gorduroso marrom, ele é marrom porque ele tem mais mitocôndrias. E um dia desses eu vou conversar com vocês sobre uma teoria que como é que a gente transforma o tecido branco adiposo em bege. E quem sabe aquele bege em marrom que faz uma termogênese maior. Quanto mais músculo, mais eu gasto energia e, portanto, menos gordura corporal. Quanto mais músculos, você está dormindo. E o que está acontecendo? Seu corpo está solicitando energia. Então, o músculo é vida. E lembre que de 50 a 70 anos, nós perdemos, literalmente perdemos, 1% de músculo por ano. Da onde se conclui que de 50 a 70 anos você perde 20% da sua musculatura. Então, o músculo é patrimônio. Quer ter independência no seu envelhecimento bem-sucedido? Faça musculação para você ter condição de levantar de uma cadeira sozinho, sozinha. Então, investir hoje na sua saúde é se tornar proativo e, sabe, você escolher o que você quer para a sua vida. Nada vem de graça. Nós somos hoje o que nós seremos no futuro, devedores ou credores. Eu acho que nós devemos ser credores, tá? Porque nós temos uma vida longa pela frente e com saúde. Você que me segue, você que acompanha meus vídeos, muito mais ainda, porque vocês têm muito mais informações. Bom, queridos e queridas, esse é o mundo, né, das mitocôndrias. Espero que vocês tenham gostado dessa pincelada. E lembre, tô cansada, tô cansado? Como é que eu estou tratando das minhas mitocôndrias?